R$ 700.000 faturados no mês de outubro. Eu queria contar isso para vocês porque não é sobre quanto a gente fatura, e sim sobre as estratégias que a gente tem e o time que a gente tem para conseguir isso. Por que que eu falo isso? Porque por muito tempo, por falta de condição mesmo, né, de contratar pessoas, eu me limitava o tempo todo. E infelizmente eu não tinha outra saída naquele momento que não fosse fazer o que eu tinha com o que eu tinha. Até escrevi sobre isso e eu quero repetir para vocês que o bom empreendedor ele faz o que ele pode com o que ele tem e tem o melhor resultado possível. O fato de conseguir construir, né? A gente ainda está nesse processo, construir um time, o fato de antecipar ações, eu quero contar para vocês exatamente todos os desdobramentos disso e como foi o preparo para que isso acontecesse. Na vida de um bom empreendedor, não existe sorte, existe trabalho. Então, eu acredito muito nisso e eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente tem uma falsa ilusão de que algumas pessoas têm certos benefícios, né? Ah, mas para ela é muito fácil faturar isso, porque ela tem tantos seguidores. Ah, mas para ela é muito fácil conquistar isso, porque ela já está no meio há X tempos. Ah, mas para ela é muito fácil conquistar isso, porque ela tem essa equipe. Ah, mas para ela é muito fácil, porque ela tem esse investimento. Enfim, a gente tem essa tendência comportamental tóxica de desmerecer a conquista do outro e encontrar formas para justificar o porquê de nós não fazermos o que a gente deveria fazer para obter o mesmo resultado, ou até mais, né? E eu entendi num determinado momento da minha vida que era muito mais sobre executar e planejar. Então, a primeira palavra que eu queria que vocês ficassem na mente de vocês é estratégia, e a segunda palavra é planejamento. Falei sobre o time, né, como indispensável, mas não vou colocar isso como essencial no contexto de conquistas, porque muita gente que me acompanha aqui é empreendedor solitário, né, tá aí conquistando o seu, e por muito tempo eu também fui sozinha e eu consegui resultados muito legais. Não tão expressivos quanto de agora, mas resultados muito relevantes que me permitiram estar onde eu estou. Então, queria deixar muito claro para vocês que o que foi indispensável nessa conquista dos 700K foi planejamento. Gente, quando a gente tem planos de ação bem definidos, ainda que algo saia da rota, a gente consegue remanejar por termos uma estrutura de planejamento. O que aconteceu? Abrindo o coração aqui com vocês. A gente fez uma produção para Black Friday e a gente fez duas ações de descontos pontuais com cupons que não são expressivos, né? Porque a gente não fez nenhuma antecipação da Black Friday até agora, não vamos fazer. Nós tivemos um boom de vendas e nós esgotamos praticamente 90% do nosso estoque. Apesar de ter feito um planejamento muito legal, inclusive, não sei se vocês lembram, quem me acompanha aqui sabe que eu fiz algumas viagens ao longo desse ano para buscar fornecedores, que foi outra coisa que foi muito indispensável para as duas empresas. Eu tinha um gap em relação à escala de produção, porque eu não tinha fornecedores o suficiente. Então, eu comecei a mergulhar no universo que eu até compartilhei na minha mentoria com as meninas, que foi o universo de produção terceirizada com o desenvolvimento de produto feito por nós. Então, eu não deixei de ter o meu produto, a minha criação, a minha identidade, o meu padrão de qualidade, mas eu consegui terceirizar isso para empresas que conseguem escalar, que era a minha maior dificuldade. Então, às vezes eu levava um tempo para produzir 100 pijamas, que essa empresa demora 1/10 do tempo, com um padrão de qualidade muito bom, porque existem maquinários altamente tecnológicos dentro dessa indústria fabril. Então, gente, eu construí alguns caminhos. Estou falando várias coisas ao longo do vídeo, vocês vão pegando aí o que é importante e o que é possível fazer dentro da realidade de vocês, mas eu construí um caminho de planejamento ao longo desse ano que eu antecipei algumas ações. Ao longo do ano eu tive diversos imprevistos que eu tive que remanejar a rota, igual eu falei com vocês. O planejamento, ele não vai te isentar de ter que construir novos planos, tá? Pode ser que ainda com planejamento a gente tenha que construir novos caminhos. Mas a questão de planejar e de organizar uma estrutura para um contexto te permite mudar planos, entende? Então, o que aconteceu foi basicamente o nosso estoque abaixou e a gente tinha um estoque que eu construí
especialmente para Black, que foi o que salvou a nossa meta do mês. Então, se eu não tivesse esse estoque, com grande chance eu não teria batido a meta do mês, né? Com quase 80% de chance, e ainda não teria conseguido criar um novo caminho, uma nova solução, porque não teria mesmo uma saída. Então, hoje eu conto com fornecedores muito competentes, com um time muito proativo, que me dá um suporte, e eu tive que criar uma nova estratégia em 24 horas para a gente remanejar a rota no início de uma semana. Isso foi exponencialmente considerável. Uma outra ação também muito importante em relação a essa situação de meta foi antecipar uma venda de um lançamento que eu estava planejando de alguns pijamas para clientes específicas e a elaboração de um conteúdo focado em venda de um determinado produto. Então, eu falei repetidas vezes sobre um modelo de pijama que eu tinha disponível em estoque. Antecipei também o lançamento desse pijama e a gente esgotou praticamente, acredito que deve ter as últimas unidades dessa peça através de um conteúdo e através de uma estratégia de antecipação de venda. Então, uma outra coisa muito legal é construir um canal direto com seus clientes, porque isso também foi muito determinante nas duas empresas, onde a gente já tem um público aquecido que deseja consumir o produto. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente tem um post nos stories, a gente tem uma base ampla que a gente atinge com aquele conteúdo. E não necessariamente essa base ampla tem interesse naquele produto determinado. Então, eu fiz algumas chamadas para que quem tivesse interesse no produto X entrasse em contato com a gente no direct, falando sobre esse interesse de forma resumida, era quero e o item, para que a gente entrasse em contato com essas pessoas. Então, muitas pessoas foram alcançadas, mas eu consegui filtrar e conversar com as pessoas que tinham interesse naquele produto, oferecendo alguma condição benéfica. E isso também aconteceu nos grupos VIPs das marcas. Então, a gente colocou produtos específicos em evidência, convidando a cliente a demonstrar o interesse dela naquele produto específico ou naquela ação específica. E isso converte muito bem, porque você mensura um resultado e você busca por um público, né? Você traz estratégias de convencimento na venda para um público que já demonstrou o interesse no produto. Então, isso também é uma outra forma muito legal da gente vender e da gente filtrar, né, as vendas. Filtrar o público potencial. Todas essas estratégias foram essenciais para que eu alcançasse esse resultado e foram estratégias norteadas por conhecimentos adquiridos. E hoje, o que eu queria falar com vocês é que a cada dia, com os resultados que eu venho alcançando, assim, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, eu percebo que existe um preparo com a experiência, né? Um preparo que ele vem com a vivência. Existem algumas coisas que nós alcançamos com a prática. Eu falo muito sobre isso. Eu acredito que existem formas de encurtar o nosso caminho, ou seja, de alcançar grandes resultados em menos tempo, né? Que uma pessoa que talvez seja nossa referência e nossa inspiração, por experiência compartilhada. E é o que eu falo sobre o poder da troca. A gente compartilha aquilo que a gente sabe e a gente consegue trazer para o outro todo o desfrutar de aprendizado que nós tivemos e amadurecimento para que o outro não cometa os mesmos erros, para que o outro não tenha que aprender com os mesmos sofrimentos que a gente teve, e a gente consegue prever e antecipar algumas falhas que podem surgir no meio do caminho que nós só saberíamos disso vivendo aquele contexto. Eu sempre fui, assim, obcecada por aprender com outras pessoas, conversar com outras pessoas, ter relacionamentos com pessoas que hoje estão em lugares que eu gosto que eu quero estar, né? E que eu sonho em estar. E isso foi um facilitador nos últimos anos, porque eu busquei por esse conhecimento e por esse aprendizado. E eu tenho planejado um conteúdo há muito tempo, que é o que também quero trazer nesse vídeo, que em breve eu vou apresentar esse conteúdo para vocês. Eu tô com muita expectativa, eu tô muito feliz. E eu acho que esse contexto de agora me traz ainda mais confiança no que eu faço
para compartilhar com vocês. Eu tenho uma base muito legal aqui que acompanha o meu trabalho há muito tempo, né? Desde a época sacoleira, assim. Então eu fico muito feliz, assim, de poder trazer para vocês hoje um conhecimento muito mais aprimorado, um conhecimento com uma vivência infinitamente maior. Essa troca, assim, que é muito importante. E aproveitando essa data, né, da Black, eu queria falar com vocês, assim, para não ficarem ansiosos com as várias ações que vocês vão ver por aí. Eu falo que muitas vezes a gente se sente despreparado por ver pessoas que já viveram aquilo e se prepararam pela experiência. Então, o meu convite final nesse vídeo é não se comparem, né? Igual eu disse, faça o que você pode fazer dentro da sua realidade e obtenha o melhor resultado possível olhando para o seu quadro, para aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem. Quanto mais tempo a gente perde se comparando, mais tempo nós gastamos para evoluir e para crescer e para sermos, né, melhores assim naquilo que nós estamos fazendo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, além da felicidade imensa que eu estou sentindo no meu coração, eu não poderia deixar de trazer para vocês também alguns insights assim que eu tive vivendo essa experiência, que com toda certeza, por ser mês de outubro principalmente, eu não vou esquecer. Um beijo.